Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, a partir de hoje nós vamos ter as nossas catequeses aqui, através das telas, através do celular, do computador. E vocês sabem que é um momento bastante difícil, não só para nossa cidade, mas para o mundo inteiro, né? Não só para o Brasil também, mas é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? O Covid-19, que é esse vírus que está afetando bastante gente e causando muitas mortes. Então, nós vamos pedir para que Deus, né, abençoe o nosso mundo, proteja, coloque a sua mão, né, na nossa casa, na nossa família, nos protegendo e trazendo muita saúde para nós e para aqueles que moram também com nós. Então, a nossa catequese a partir de agora, por algum período, vai ser assim, né? À distância, mas não tem problema. O importante é que a gente fique em casa, mas continue aprendendo. Primeiro, nós vamos rezar, como a gente sempre começa os nossos encontros e também termina. Nós vamos começar com oração. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar na presença de Deus, pedindo para que Ele olhe pelo nosso mundo, pelas pessoas que moram conosco, mas também por aquelas que não moram. E vamos pedir, né, a intercessão de Santa Rita de Cássia, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Com os nossos olhinhos fechados, nós vamos fazer uma oração interior, só nossa com Deus. Ele vai entender e Ele vai ouvir tudo aquilo que a gente tem para pedir hoje. Se nós temos algo para agradecer, nós vamos agradecer também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante, que é essa semana. Essa semana é a semana, digamos assim, uma das mais importantes para a nossa Igreja Católica. Por quê? Porque ela é chamada Semana Santa. A Semana Santa é muito importante, porque foi a semana que marcou realmente a história da nossa fé, a história da morte e da ressurreição de Jesus. Então, através desse vídeo, nós vamos aprender um pouquinho sobre a Semana Santa, que é o tema que nós estaremos aprendendo realmente essa semana, né? A Semana Santa, ela inicia no Domingo de Ramos, que foi o domingo, um dia que Jesus foi até Jerusalém e ele foi acolhido pelas pessoas com muita alegria. As pessoas receberam ele cantando e balançando os ramos. E no Domingo de Ramos, a gente costuma fazer a procissão de Domingo de Ramos, relembrando essa chegada de Jesus em Jerusalém. Mas esse ano, por motivos do vírus, nós não vamos fazer, porque não podemos fazer aglomeração de pessoas. Mas para a gente relembrar. Então, a Semana Santa, ela inicia no Domingo de Ramos e vai até o Domingo da Ressurreição, né? Então, começa lá no Domingo de Ramos, que foi domingo agora que passou. Hoje, então, nós estamos na Quarta-feira Santa e amanhã nós celebraremos a Quinta-feira Santa, a celebração de lava-pés. A celebração de lava-pés é muito importante, porque foi a instituição da Eucaristia. Foi naquele momento que Jesus repartiu o pão, entregou aos discípulos, dizendo tudo aquilo que o padre diz na hora da missa. E também foi um momento que Jesus se ajoelhou diante dos seus discípulos, daqueles que ele havia escolhido, e lavou os seus pés. Por isso, então, que as Quinta-feira Santa, ela é conhecida como lava-pés. Na celebração da ceia, então a Santa Ceia, ela aconteceu na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, na hora da ceia, Jesus ele conversou com seus discípulos. Ele já sabia que ele seria entregue e que algum deles trairia ele.
E vocês já sabem quem é, a gente já estudou sobre isso, já estudamos também sobre a Santa Ceia e vamos só relembrar aqui. Então, na Santa Ceia, né, Jesus reuniu os seus discípulos, ele partiu o pão, ele dividiu o vinho e ele lavou os pés dos discípulos, lavou de um por um. E ele queria lavar também os pés de Pedro. Pedro se negou e ele disse: Pedro, você não vai ter parte comigo se eu não lavar os teus pés. E Pedro deixou que Jesus lavasse, porque Pedro queria ter parte com ele. Nessa ceia, Jesus disse para eles que um deles o trairia, porque ele já sabia, ele sentia. E todos eles começaram a se perguntar: mas qual de nós vai trair Jesus? Você não vai contar para nós, Jesus? E nisso, Judas, ele se retirou da ceia, ele já sabia que era ele, né? Porque ele já havia feito. Os soldados, eles queriam buscar Jesus, né? Eles queriam prender Jesus porque eles acreditavam que Jesus não era o Filho de Deus e que Jesus estava mentindo isso, quando ele falava. E então, eles queriam achar Jesus, mas eles ainda não conseguiram. Aí o Judas foi lá e contou exatamente onde Jesus estaria, né? E que ele levaria Jesus para lá. E contou para os soldados onde eles conseguiriam achar Jesus. Tá bom, voltando lá para ceia. Então, Jesus fez, né, o momento do lava-pés, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele falou que Judas trairia ele. Ele falou que Pedro negaria ele algumas vezes na hora, né, da sua morte. E ele já sabia de tudo isso. E assim que aconteceu a Santa Ceia, então foi a instituição da Eucaristia. Por quê? Porque Jesus dividiu o pão, entregou aos seus discípulos e disse que aquele ali era o corpo dele e que os discípulos, cada vez que comessem o pão, ou seja, que comungassem como nós fazemos na missa e como vocês farão depois da primeira Eucaristia, nos recordaríamos de Jesus, porque estaríamos comendo do corpo dele. E quando dividiu o vinho, da mesma forma, ele disse que quando nós nos alimentássemos ou nos saciássemos com o vinho, nós estaríamos recordando o sangue de Jesus. Então, nós comungamos do pão e do vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo. Tá bom? Então, essa foi a quinta festa. Depois da quinta, vem a sexta. E a sexta-feira santa, ela é um dia de luto. É um dia que a gente tem que fazer jejum. É um dia muito importante para a nossa igreja. É o dia que Jesus morreu pelos nossos pecados. É o dia que Jesus foi crucificado. E foi o dia que aconteceu a Via Sacra. Lembram que a gente falou sobre o caminho sagrado que Jesus percorreu? Sobre o Calvário, né? A gente viu os momentos em que Jesus recebeu a sua cruz e foi castigado, onde os soldados batiam nele, cuspiam, teceram a coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. Tudo isso a gente já viu e a gente está relembrando, né? Então, esse momento de crucificação, onde Jesus caiu algumas vezes com o peso da cruz, onde Jesus apanhou, onde Jesus foi cuspido, né? Onde os soldados, e também o povo, porque foi o povo que mandou crucificar Jesus. Vocês lembram que a gente estudou, né, que foi feito um julgamento e que em toda a Páscoa, o costume daquela época e daquele lugar era soltar um criminoso. E aí foi feita uma eleição, né? Foi perguntado para o povo e o que o povo quis fazer foi crucificar Jesus. Tudo bem. Depois da Santa Ceia, lá na quinta-feira, no dia anterior, Jesus foi com seus discípulos rezar no Monte das Oliveiras. E lá ele pediu para que os seus discípulos vigiassem com ele. E o que aconteceu? Os discípulos acabaram dormindo. Aí, Jesus, ele ficou lá rezando e pedindo para Deus para que Deus fizesse a vontade dele e que afastasse o cálice do mal de Jesus, né? Mas os soldados acabaram chegando e acabaram prendendo Jesus.
Lá os discípulos lutaram um pouco e tentaram brigar com os soldados, mas claro que eles tinham armamento, eles eram mais fortes e acabaram vencendo, então levaram Jesus. Levaram Jesus até Pôncio Pilatos, lá da oração do creio, vocês lembram? E Pilatos, ele não via crime em Jesus. Mas como era costume perguntar para o povo, ele foi lá e perguntou. Então, o povo falou que podia soltar um bandido, que se chamava Barrabás, e que crucificasse Jesus. Como ele tinha que fazer a vontade do povo, ele fez isso, né? E prendeu Jesus. Aí Jesus assumiu a cruz, passou pela via sacra, que a gente já viu, né? Caiu algumas vezes porque a cruz era muito pesada e além de carregar a cruz, ele estava sendo surrado, né? Os soldados, eles batiam em Jesus, eles cuspiam em Jesus, eles teceram a coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, porque como ele se dizia rei, rei tem que ter uma coroa. E eles, para castigar ainda mais Jesus, colocaram a coroa de espinhos. O castigo de cruz era o castigo mais severo daquele momento. Então, quem tivesse os maiores erros, eles eram condenados à cruz. E Jesus passou pela cruz. Jesus, ele sofreu muito, ele teve muita dor, mas ele enfrentou com coragem. Ele teve bastante coragem porque ele acreditava em Deus, ele sabia que ele era filho de Deus e que Deus ia ajudar ele, né? Quando terminou o caminho, Jesus não aguentava mais. Eles tiraram as roupas de Jesus, deixaram ele nu, distribuíram as vestes deles entre os soldados ali, ergueram a cruz e nesse momento Jesus entendeu que tinha se cumprido tudo aquilo que as escrituras diziam, como a gente reza lá no creio, né? Desceu a mansão dos mortos. Então Jesus, ele entregou o espírito dele para Deus e morreu. Morreu crucificado. Morreu ao lado de alguns bandidos, perdoou um deles antes de morrer, né? E disse que o bandido estaria com ele no paraíso e morreu. Muita gente sofreu, mas principalmente Maria. Maria, mãe de Jesus, ela acompanhou todo o trajeto, ela acompanhou todo o caminho que Jesus fez com a cruz e ela sofreu muito. Imaginem a mãe de vocês, vendo vocês com dor, apanhando. Mãe nenhuma gostaria, né? É muito triste de saber. Mas Maria passou também com coragem e acreditando que o filho dela faria aquilo por toda a humanidade, né? Então ela entregou também o seu filho, ela foi corajosa também. Essa foi a Sexta-feira Santa, quando Jesus, né, morreu por nós, entregou o seu espírito para Deus, disse que aquilo estava consumado e morreu por nós. É uma cerimônia de muito luto, é uma cerimônia bem silenciosa, onde o padre, ele deita no chão para relembrar a morte de Jesus, a entrega do Espírito de Jesus, né? Jesus se entregou ao Pai, Jesus entregou o Espírito dele para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados e garantisse a vida eterna para nós. Sábado, nós celebramos o Sábado de Aleluia ou a Vigília Pascal. Nessa celebração, nós já estamos felizes, nós esperamos pela ressurreição de Jesus, é uma vigília, nós estamos à espera de que Jesus ressuscite. Nesse dia, a celebração ela começa geralmente fora da igreja, é a celebração do fogo novo, é a celebração do fogo e da água, é a bênção do fogo, é a bênção da água. Começa geralmente essa celebração fora da igreja, com o fogo aceso e a igreja toda com as luzes apagadas, começa no escuro. E aí o padre entra com as equipes, né, e as pessoas também, e começa a celebração no escuro. Nessa celebração nós acendemos o Círio Pascal, como vocês estão vendo na imagem. O Círio Pascal, ele é a representação de Jesus, luz do mundo, vivo no nosso meio. E ele fica aceso durante o ano inteiro, em todas as celebrações, em todas as missas, ele fica aceso, o Círio Pascal. O Círio Pascal, ele tem alguns cravinhos que o padre vai colocando durante a celebração.
E esses cravos, eles representam os cravos, as chagas de Jesus. Então, ele tem o formato de cruz, representando, né, as chagas de Jesus Cristo na hora da crucificação. Chagas essas que ficaram em Jesus, né, nas mãos, nos pés. Então, essa é a celebração da Vigília Pascal. É no sábado que acontece, é chamado Sábado de Aleluia. É a espera pela ressurreição de Jesus. Depois do Sábado de Aleluia, vem o quê? O domingo da Páscoa, que nós celebramos, a Páscoa, né? O domingo da ressurreição. É o dia que Jesus ressuscitou. E como que aconteceu? Todos os que eram próximos de Jesus, eles ficaram muito tristes com a morte dele. E naquele tempo, eles costumavam levar perfumes, colocar algumas coisas no túmulo, né? No sepulcro, no corpo do morto. Então, algumas mulheres que eram bem próximas a Jesus, elas foram logo de manhãzinha no domingo visitar o sepulcro em que tinham colocado Jesus, e elas entraram lá e não encontraram mais o corpo de Jesus, e elas ficaram muito assustadas, e elas saíram chorando, procurando, cadê o corpo de Jesus, onde que tá, alguém levou, alguém roubou? E aí, nesse momento, aparece um anjo para elas, e ele diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E elas ficaram cheias de... nem sabe se o sentimento que elas tiveram naquele momento, e elas saíram proclamando a ressurreição de Jesus. E foi uma alegria muito grande, e é uma alegria muito grande para nós. É o sinal de que realmente as Escrituras se cumpriram e que nós estamos salvos e que Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Como diz lá no Creio: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, que foi o domingo, né? Que é o domingo que nós guardamos hoje pela ressurreição de Jesus, e está sentado à direita de Deus, né? Ele está no céu, ele subiu depois para o céu, depois de ter ressuscitado. Então, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, que é a Vigília Pascal, a espera, né, pela ressurreição de Jesus, e no domingo ele ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados, e é por isso que é um dia muito feliz e muito importante para a nossa igreja. É o sinal da nossa fé, né? Jesus ressuscitou para nós. Espero que vocês tenham entendido bem, espero que tenha ficado claro, e vocês vão fazer para mim aqui, tá? Podem escrever, podem mandar um áudio, qualquer jeito assim. A nossa atividade de hoje, ela vai ser... vocês vão me contar qual a parte da história da Semana Santa que mais tocou vocês. Qual que vocês se sentiram assim, mais comovidos, mais emocionados, o que mais tocou no coraçãozinho de vocês, vocês vão falar aí pra mim. Podem mandar um áudio, ou podem escrever ali mesmo com as palavrinhas de vocês, que eu já conheço e sei que não vai ser a mãe nem o pai que vai escrever, tá? Podem fazer de qualquer forma ali pra mim. O que mais tocou e mais emocionou vocês? Qual dia da Semana Santa que vocês consideraram assim mais tocante pra vocês, tá? No coraçãozinho de vocês, o que mais tocou? Que vocês, né, fiquem com Deus, que Maria esteja sempre à frente da família de vocês aí, protegendo, cobrindo todos com o seu manto sagrado, porque esse momento é difícil, mas nós precisamos nos manter em oração. Fiquem bem, fiquem em casa, tá? E nunca esqueçam: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Toda a razão da nossa fé, a razão da gente ir na igreja, a razão de nós acreditarmos que nós vamos ter uma vida eterna, a razão de que nós seremos perdoados dos nossos pecados é Jesus.
E é por isso que nós celebramos a Páscoa. Maior do que qualquer outro significado, a Páscoa representa a ressurreição de Jesus. E é porque ele vive que nós vamos ter esperança, né, de que os dias melhorem. Fiquem em casa e cuidem-se e se mantenham em oração. Até a próxima semana.